Olá, estamos de volta, ponteiros e ponteiras. Estava com saudade de vocês. Ó. Vamos começar a nova temporada dos da nossa comunicação, nosso podcast Ponto a Pontos. E dessa vez a gente traz para vocês essa retomada e a gente vai começar a contar a história dos pontos de cultura e dizendo que agora, nesse momento, a gente está na mesa com Henrique José, que é pontão de cultura, né? Do Instituto Zoom, com Ana Celina, que é do Ponto de Cultura Trotamundos. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Com Lindenberg, ou Berg, lá de Janduís, né? E esse grupo, tudo bem, Berg? Tudo bem, companheiro Teotônio, companheiro Henrique, Celina e demais que estão aí presentes. Nossa saudação aqui de Janduís, terra quente, terra boa. Que maravilha. E aí dizer para vocês que acompanhou a primeira fase do nosso projeto e no nosso programa, né, nossos episódios anteriores, a gente tinha o patrocínio de 2 emendas parlamentares, né, do vereador Daniel e da vereadora Brisa, daqui de Natal. E agora nessa retomada, aí vocês já estão vendo que o estúdio está diferente, tem coisas maravilhosas aqui, já é com recurso da lei da PNAB, né, do projeto do Pontão de Cultura e Comunicação e Formação nessa área, e que nos propiciou ter esses equipamentos para a gente estar fazendo esse link com cada um que estão nos pontos de cultura do Rio Grande do Norte. Agora somos bem mais, né? Nós começamos essa história, Henrique José e Celina, com 50 pontos de cultura no Rio Grande do Norte, e agora a gente já vai passar dos 200, né? E para vocês aqui também, nessa retomada, nós estamos conversando quanto comissão estadual. Então a gente tem um papo muito legal para apresentar para vocês. A gente vai falar um pouco sobre a TEIA, sobre o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura e sobre a nossa trajetória para ir para o Fórum Nacional. Mas agora, para tocar esse barco, quero ouvir a voz de vocês 3 que estão como convidados. Começo com você, Henrique, falar um pouco sobre o que é o Pontão de Cultura de Comunicação, né, nesse edital que a Zoom ganhou, e o que é que a gente se propõe a fazer nesse processo. Beleza. Olá, gente, tudo bem? Pra gente é uma alegria estar aqui inaugurando essa segunda temporada, né? O ano passado, né, Theo, a gente começou a fazer uma articulação exatamente na retomada do Cultura Viva, na retomada desse Ministério da Cultura, enfim, a retomada do movimento da cultura no Brasil. E aqui no Rio Grande do Norte não foi diferente, os editais da PNAB, né, os editais de Cultura Viva. Então, nós escrevemos um projeto, que é o Pontão de Cultura da Zoom, que é um pontão de cultura que se propõe a ser um articulador, ou vamos dizer assim, um facilitador para fortalecimento dessa articulação dos pontos de cultura. Então, a gente já tem um site, né, que é o site da rede Potiguar de Pontos de Cultura, que o site está no ar, e dentro do site tem essas ferramentas de comunicação, que uma delas é o podcast Ponto a Pontos, que a gente também, em parceria com o Instituto lá de Mossoró, que é ponto de cultura também, eles fazem a distribuição desse conteúdo também no formato de rádio, né, para as rádios comunitárias. Nosso abraço, Henrique, que é, cortando um pouco você, a Ugmar, que é o coordenador do Ponto de Cultura, né, de Mossoró, que tem uma rádio, uma FM, e tem uma articulação com todas as outras rádios comunitárias do Rio Grande do Norte. Então a gente está com esse conteúdo no YouTube, vai estar também com esse conteúdo no Spotify para ser distribuído, né, no formato de áudio, também no formato audiovisual, e vai estar lá na plataforma que é o site da rede, né, dos pontos de cultura. E além desse projeto do podcast, do blog que está rolando, tem o grupo do WhatsApp, que são, na verdade, ferramentas de fortalecimento dessa articulação do Cultura Viva aqui no estado, né? E aí a gente está também com o lançamento aí de 2 outros produtos, né? O Instituto Zoom, como pontão de cultura. Um é o Mangaio, que é uma plataforma de comércio online. Então a gente vai estar oferecendo para os pontos de cultura do estado a possibilidade de elas montarem lojas para comercialização de produtos online. Então a gente vai estar oferecendo essa plataforma. A ideia, a gente está lançando ela, acredito, até o final do ano. E também a gente está montando um curso de formação na área de comunicação para oferecer para os pontos de cultura. É um curso... Comunicação e Gestão, não é isso? Comunicação e Gestão Cultural, em parceria com o Campus EAD do IFRN. É um curso online que a gente vai estar oferecendo
Acredito que no início do ano que vem a gente vai estar lançando esse curso para oferecer exatamente para os pontos de cultura um reforço, um fortalecimento da comunicação que é estratégica para a cultura e para a cultura viva e para, enfim, para o fazer Henrique cultural. e Celina e Berg, essa oportunidade que o Pontão está trazendo para a gente vai ser importantíssima, porque primeiro você vai estar dando aquilo que os pontos de cultura precisam. A gente trabalhar em rede, a gente precisa ter uma comunicação efetiva, né? Então, a partir do audiovisual, a gente vai chegar mais perto dos pontos. O site, como o Henrique coloca, é uma plataforma, um espaço aberto para que cada ponto, né, coloque a sua história, a sua vida, as suas matérias. Então, você, ponteiro, e você, ponteiro de todo o Rio Grande do Norte, dá uma visitada nesse site, vamos construir juntos, né? Se cadastre, né? E além disso, nós vamos ter pela primeira vez na história desse país, eu estou até lembrando um velhinho que fala isso, né? O nosso querido presidente Lula, que é um idealizador do Cultura Viva junto com o Gil, e a gente é bom sempre falar isso. A gente vai ter pela primeira vez um curso em EAD de comunicação e de gestão ofertado para os pontos de cultura. A gente vai ter em torno de umas 100 vagas abertas no Rio Grande do Norte para esse curso. E todos que participaram do curso vão ser certificados pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É muito importante isso. Até quero esse certificado também. Vou fazer o curso para poder ter esse direito. Então, a gente vai estar fazendo algo ímpar, piloto, e que a gente acredita, pelo quadro de professores que a gente já tem conversado e convidado para estar nessa formação, vai ser importantíssimo e vai ser um exemplo para o Brasil inteiro. Então, a gente também já agradece aqui ao Ministério da Cultura, a Márcia Hollenberg, a Leandro Anto, né, para que a gente possa pensar, olhar para esse curso como piloto para poder a gente transformar isso num projeto, né, para a gente fazer todo o Brasil. Mas, sem mais delongas, vamos ouvir a voz desses outros dois que estão com a gente. Ana, quanto comissão estadual, quanto ponto de cultura, bem-vinda. Obrigada. É uma alegria estar aqui, né, com esses parceiros, companheiros, Berg, meu querido, lá de Janduís, uma terra que eu amo, que nos acolhe sempre com muito carinho. A Trotamundos é uma companhia que esse ano está completando 25 anos, né? Em 2008 nós fomos certificados como ponto de cultura. E de lá para cá a gente só ampliou o que nós já fazíamos. Nós trabalhamos especificamente com a questão da oralidade, tendo como foco as contações de histórias, mas obviamente a gente não deixa passar nada, tem um benzimento, uma receita, enfim, uma cantiga, um canto, toda essa parte oral nos interessa e é nossa matéria-prima. E para a gente é uma alegria estar aqui para contribuir com vocês, para poder desenvolver algumas ações juntos, né? Importantíssimo esse canal estar aqui para todos nós, ponteiras e ponteiros, né? E vamos embora. Vamos embora, né, Celina? E esse é uma porta, um espaço para que a gente possa contar nossas histórias quanto ponto de cultura, quanto fazedores, né, de opinião, formadores de opinião, né, como construtores dessa sociedade que a gente acredita, uma sociedade mais justa, mais igualitária. E essa porta é importante, parece até um portal, que agora a gente está indo para um outro momento, lá do outro lado do Rio Grande do Norte, praticamente, numa cidade fria, né? De Janduís para o Brasil, para o mundo. Berg, bem-vindo, meu querido. Isso aí, companheiros e companheiras, boa tarde, Teotônio, saudação aí a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento. Eu venho aqui para a cidade de Janduís e quero dizer que Janduís é uma cidade tão pequena, com problemas de um país. Esta agora decidir matar a sede que nos mata e nos arrasta para uma arena desigual, onde o boi é o bandido e a plateia o oprimido no varal. Trecho da poesia de Rai Lima, que tanto tem significado para nós que somos hoje a Companhia Janduís, Pontão de Cultura. Nós completamos recentemente 32 anos de história, vamos para os 33 anos de idade de Cristo, né? E conseguimos na última PNAB
ser contemplado com o Pontão de Cultura Cirandoense, que nada mais é do que uma ação estendida para o território da cidadania Sertão do Apudi, que comporta 17 cidades hoje e 36 pontos de cultura. E a proposta é levar formação, circulação, mostra cultural, acessibilidade e contribuir para que coletivos culturais e outras entidades sejam certificadas como ponto de cultura. Primeiro, que elas entendam o que é o programa, o que é a Lei Cultura Viva. Primeiro isso, para não achar que ser certificado é ganhar apenas um certificado, né, e ter prioridade em alguma coisa. Mas a gente tem feito esse trabalho aqui no interior, nessa região prioritária, né, que é essa região aqui do Sertão Apudi, e também, agregado a isso, estamos como SC Filha, do Comitê Estadual de Cultura, que pega também parte dessa região aqui do território Sertão Apudi. E aí, há muitos anos, né, estamos juntos construindo, desde a Lei Cultura Viva estadual, nacional, a chegar na lei estadual, e aí vamos continuar contribuindo, discutindo, dialogando, para que as políticas de cultura viva elas sejam cada vez mais fortes, que elas sejam mais vivas, porque Patativa do Assaré dizia: quem nunca foi quebra-milho, nunca debulhou feijão, nunca bateu o corredor, nunca mexeu um pirão, jamais entenderá a nossa situação. Tamo junto. Perfeito, rapaz. Aí, quando a gente tem um artista assim, né? Eu quero chamar o meu querido Henrique, mas eu vou chamar pelo primeiro nome. Berg, me ajude. Ô Zé, caiu um pingo aí. Entra pra dentro, menino, que vai chover. Essa também é uma canção do Rai Lima, né? Rai Lima, é. A mulher sertaneja tem gosto de água vermelha. A gisgrila de quem rabo mesquinho. A meio-dia fez fogo na caeira. Tem paladar, mas ó que d'água que falta. Saudade louca. Saudade louca. E aí? Tem paladar, mas ó que d'água que falta. Saudade louca, saudade louca. E é isso, é cultura viva. Salve Rai, salve cultura viva. E entender cultura viva, como o Berg fala, é esse pertencimento. É a gente trazer raízes, trazer a poesia, trazer a felicidade. A vida já não é tão fácil, né? Mas a cultura ela vem para preencher espaços que são importantes na nossa vida, né? E a gente tem no Cultura Viva o Zé, o Pingo, a mulher sertaneja. E antes de passar para Henrique, dizer o seguinte: a gente foi fazer uma filmagem lá em Janduís sobre os... Quantos anos, Berg, do Ciranduís? 20 anos, era? 20 anos. Os 20 anos, perfeitamente. Em 2013. E aí essa cidade já fazia mais ou menos 20 anos que não chovia. Mas no dia... Mas no dia que a gente foi filmar, que ele começava a cantar: ô Zé, caiu um pingo aí. Rapaz, não é que a chuva veio e atrapalhou as filmagens, né? Esse é um canto. E segundo o Berg, disse que quando teve um trovão, os meninos correram, porque não sabia o que era trovão, né, Berg? Rapaz, bicho. Caiu, foi preciso jogar 8 latas de areia, porque a gente não sabia o que era chuva, senão não acordava, velho. Aqui o negócio é complicado, viu? E aí, trazer para o nosso Zé, o Henrique José, e ele já pode falar isso com muita propriedade. Nós somos a Comissão Estadual dos Pontos de Cultura, né? E aí entender esse processo, ele podia dizer um pouco sobre essa coletividade, como é que a gente está andando nesse processo. E eu posso depois, Henrique, completar de como nasceu esse processo todo. Então, eu acho que você e Berg, eu acho que tem até mais propriedade do que eu. Na verdade, eu acho que vocês... Não quero dizer que são os dinossauros assim, que eu também já sou um pouco dinossauro nessa militância cultural, mas, assim, principalmente o Teotônio, né, que fez parte de uma resistência nacional. Né? Eu acho que a gente teve a última teia aqui, que foi em 2014, que foi a teia nacional, e depois a gente teve... E antes da teia nacional, a gente teve a teia estadual, né? Teve a plenária estadual e depois teve a plenária nacional, a teia nacional que foi aqui em Natal. E aí nós tivemos vamos dizer assim, um hiato, né? Um intervalo de 10 anos, cara, para a realização de uma teia, né? E aí a comissão é a mesma, né? Quer dizer, você teve
basicamente aí um intervalo de tempo, né? Muita coisa aconteceu na minha vida, acho que na vida de todo mundo, né? Vai e Tivemos uma vem, pandemia no meio desse tempo. tudo, né? Governo... O verme e Na realidade, a gente teve uma lá que pandemia e um pandemônio, né? Um vírus e um tudo, verme. um golpe de Estado, né, que tirou a presidente, quer dizer, muita coisa aconteceu e houve uma resistência na cultura, né? Nesse meio de campo aconteceu a aprovação da Lei Nacional Cultura Viva, né? Inclusive é interessante ver alguns podcasts aí da primeira temporada, né, Theo? Perfeito, Que se fala um pouco dessa história também. Quem quer conhecer mais da história é importante ver a primeira temporada, que tem lá algumas coisas sobre isso. Mas o mais importante é que nós estamos aqui retomando isso muito tempo depois, né? E eu quero ouvir muito mais você e Berg, que são pessoas que estão nessa militância também há muito tempo, porque eu acho que é importante a gente pensar essa memória. Eu acho que é importante, e a ideia hoje aqui é a gente, num primeiro momento, né, falar dessa história exatamente para a gente poder ter esse registro do que aconteceu, de como é que foi. E aí, finalmente, 10 anos depois, a gente está com a teia estadual aqui marcada. A gente, inclusive, hoje a gente ficou sabendo da mudança de data, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a teia vem acontecer, o Fórum Estadual vem acontecer, e a teia nacional que também está marcada para março de 26, né? Que a gente vai precisar tirar delegados, fazer toda uma construção da discussão. Mas é importante, né? Quem é ponto de cultura que está chegando agora, e aí eu vou falar da tua pergunta, Theo. Uma característica interessante do Cultura Viva é que sempre buscou contemplar a sociedade civil, né? Ela foi uma ação do primeiro governo Lula, né, do Gil como ministro da Cultura. Então, Cultura Viva, na verdade, ele surgiu como um edital de fomento e a coisa foi crescendo, tomando corpo e eu acho que a grande riqueza do Cultura Viva é exatamente essa apropriação que a sociedade civil fez dessa ação de governo que virou política pública. Perfeito, Henrique. Eu acho que esse é um grande exemplo que a gente tem, né, a mobilização popular. Quer dizer, você foi fazer aquilo que o Gil queria, né? De catucar lá a gente, né? Do Doim, né? Que cada um estava lá no seu canto fazendo a sua ação limitada. E aí vem o Ministério da Cultura, catuca. Muitos problemas aconteceram, essa parte de prestação de conta, Ministério Público, tá? Mas tudo isso, eu acho que assim, o Cultura Viva, ele foi o grande marco na política cultural do Brasil, porque ele provocou essa mudança de entendimento do próprio Ministério da Cultura. Quer dizer, o Ministério da Cultura historicamente era algo de cima para baixo. Você tinha basicamente Lei Rouanet, né? Você tinha basicamente a Lei Rouanet, e aí a ação do Cultura Viva, ela provocou a base reagiu, se organizou, e aí surgiu a Comissão Nacional de Pontos de Cultura, que é exatamente, né, então, a gente estava naquele primeiro encontro da TEIA lá em São Paulo, né? A gente foi para esse primeiro encontro da TEIA em São Paulo, e lá a sociedade civil começou a ver essa necessidade de se organizar e de buscar a construção do Cultura Viva como uma política de Estado, não como uma política de governo. Né? E essa nossa grande preocupação era mudar o governo e a gente perder essa linha, né, de apoio, de financiamento, de fomento, de articulação. E aí, Henrique, a gente, e Ana e Berg, nós, na primeira teia, a gente tinha poucos pontos de cultura no Brasil, acho que 100 pontos, mais ou menos isso, um pouco mais. E a gente foi participar em São Paulo, porque cada ponto de cultura, nessa fase, era muito bom, né? Tinha direito de mandar 2 pessoas, né? Então, foi eu e Henrique. No segundo momento, isso foi em São Paulo. No ano seguinte, nós tivemos a teia de Minas Gerais. E aí, nessa teia, a gente já começa a criar os fóruns, né? Com a participação totalmente da sociedade civil, o Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, onde cria-se a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, né? Então, trazer essa memória é fundamental, porque a gente está, como a Henrique falou, na porta de uma próxima teia, tanto estadual quanto nacional. E aí, trazer já a data, né, Henrique? A teia estadual vai acontecer em Natal,
né? A priori, a gente faria essa teia agora em dezembro. 11 e 12. Ia ser 11 e 12 de dezembro. 11 e 12 de dezembro. Era um prazo apertadíssimo para a gente mobilizar todos vocês que estão assistindo, que vão assistir, né? Os pontos de cultura novos, os que estão aí na estrada há mais tempo. Agora, nós ganhamos um pouco de respiro. Essa teia vai para pós-carnaval. Não temos ainda a data certa, mas vai ser... manter, no IF, né? Uma quinta, uma sexta. A gente vai estar obedecendo aqueles critérios que a gente já vinha discutido antes. Mas o mais importante é que a gente precisa, a partir de agora, ter essa mobilização, ter essas discussões sobre qual é o nosso papel nesse evento, nosso papel para a escolha de delegados para ir para a Teia Nacional, que vai acontecer em março, no Espírito Santo, né? Então, isso é fundamental. E aí eu vi o Berg, quando você fala, a própria Ana, que teve a participação efetiva quanto uma mulher num fórum, numa teia, participou das teias até agora, né, das estaduais, né, e na nacional, na que teve em Natal, né, e como é que a gente toca isso, e como é que a gente sensibiliza os outros que estão chegando para a gente construir um fórum importantíssimo no ano, um ano importantíssimo, fundamental. Né? O Henrique trouxe, para passar a palavra para a Ana e para a Berg, a gente trouxe um dado que foi marcante. Nós tivemos um governo, ou desgoverno, que acabou, inclusive, o Ministério da Cultura, né? Nós resistimos, nós tínhamos uma lei, Cultura Viva, os pontos de cultura resistiram, e graças a essa resistência nós tivemos a lei Aldir Blanc I, a Paulo Gustavo, e agora a gente tem um fomento PENAB, da PENAB Perene, que é o programa, né? E para isso é fundamental que a gente tenha uma participação efetiva nesse momento dos fóruns estaduais, está acontecendo em todo o Brasil, a tirada de delegados, no Fórum Nacional, e que a gente pense, né, qual vai ser o nosso papel, Henrique, na nossa comunidade, né, no nosso fazer, para que a gente não permita que políticos, e aí eu não estou falando partidos, mas que políticos que não têm a cultura nem a vida como prioridade, não possam mais ser eleitos. Porque eu não estou falando só em cultura, Berg, né? Eu estou falando num momento que o cara estava negando vacina, né? Quantas pessoas morreram nesse país porque o cara disse que se a gente tomasse vacina a gente ia virar jacaré. Então, que belo jacaré estou aqui, porque eu tomei vacina, não consegui fazer essa metamorfose ainda, né? Acredito que esse tipo de coisa a gente não pode mais deixar acontecer, né? Por isso que a gente quer trazer para você a história, manter a história viva, para que a gente tenha realmente uma cultura viva. Eu acho importante a gente fazer essa linha de tempo, né? Esse resgate dessa história, dessa memória, porque os pontos que estão chegando agora nessa rede, estão caindo na teia. Estão caindo nessa teia. Eles têm que ter esse entendimento de que isso é uma política que foi muito batalhada por todos nós, né? Então, assim, eu sou ponto e acabou. Não, não é assim. A gente vem de um processo, de uma construção dessa política, né? Porque, Gil teve a ideia, Lula apoiou, tarará, foi perfeito, foi importantíssimo, mas se a gente não está aqui fazendo o que tinha que ser feito, óbvio que todos nós passamos por momentos de aprendizado, né? Naquele momento, nada, que o Theo falou, teve Ministério Público, teve não sei o quê, sim, porque era um momento que todos nós estávamos aprendendo a lidar com essa coisa de dinheiro público. E, inclusive, Aninha, a ideia do governo naquela época é o seguinte, o Gil falava, dinheiro para preto vai para construção de estrada, que é o preto do asfalto. Né? A gente quer dinheiro para gente da periferia, para jovem, para música, mas que vai para a ponta. Exatamente. Só que o Estado brasileiro, ele não estava, nem queria estar preparado para que esse dinheiro chegasse nas instituições de base, nas ONGs da época, nos coletivos da época. E aí era necessário furar isso. E lógico que na hora que fura, e nós já sabemos,
é importante ressaltar aqui. Hoje nós temos o marco legal, né, que é o Miroski, que é a lei que é de transferência de recurso público para instituições não governamentais, as OSCs, as ONGs, etc. Mas isso só foi possível porque nós sofremos a burocracia do outro lado. Diz, opa, nós não podemos ser cobrados, né, por receber 50 mil reais da mesma forma que uma grande empresa é cobrada por receber 50 milhões. Milhões. É nesse ponto que eu falo da importância da gente fazer essa linha de memória, porque é tipo assim, eu quero ser ponto de cultura porque é ótimo. Você está fazendo o seu trabalho. Pra gente, a gente costuma dizer que a Trotamundos, ela nunca mudou o seu fazer de quando ela iniciou para quando ela se tornou ponto de cultura. Ela ampliou as suas ações, porque quando a gente iniciou, era restrito. Quando a gente se torna ponto de cultura, a gente ganha um fôlego para poder, de repente, ir para Janduís, para poder, agora que a gente tem uma parceria com um ponto de cultura na Paraíba, na Paraíba. A gente tem parceria com o ponto de cultura do Piauí, a gente vai em Piauí e a gente fazer essa teia, né? E amarrando esses nós, inclusive, né? Criando essas pontes. Isso é o fundamental, e trazer Berg para a conversa. Dizer, Berg, a gente agora é ponto, mas não é um ponto final. É um ponto que vai ter várias reticências, a gente vai se ligando de um ponto a outro. E nesse ligar, a gente está tecendo essa teia. Essa teia. Né? E aí, esse é o grande diferencial. A gente já não se sente só. Por exemplo, hoje eu estou muito feliz, Henrique e Ana, contemplado, porque quem está em destaque na COP 30 são os pontos de cultura. Então, nós tivemos um momento lindo agora com colegas nossos, junto com o Gilberto Gil, junto com a Márcia Hollenberg, né? Nesse processo todo. É fundamental, né? Exatamente. É por isso que é importante. Vai lá, Berg. Queremos lhe ouvir. Companheiros, é muito saudável esse bate-papo, essa lembrança, a importância que tem os marcos legais, né? A cultura viva, a Miroski, que foi uma lei atrás da outra, uma é 3018, outra é a 3019. A cada ano a gente tem uma atualização na regulamentação da própria Miroski, né? O lamentável disso tudo é o entendimento, geralmente, das gestões em relação ao significado da Miroski e ao significado da Lei Cultura Viva. Não aplicar isso em seus municípios, porque uma coisa é uma empresa do segundo setor, que é aquela empresa que está ali, fim lucrativo, constituída legalmente. Outra coisa é a gente, as OSCs, que somos uma entidade, uma pessoa jurídica do terceiro setor, que não é a mesma coisa do segundo setor. Isso aí falta entendimento. E para melhorar mais ainda, veio o marco regulatório do fomento à cultura, que é a desburocratização na hora de contratar. E melhor ainda, o próprio governo criou uma lei em cima disso, né, que salvo aqui não estou lembrado aqui o número da lei, que diz que a entidade do terceiro setor, ela pode prestar serviço como uma empresa presta, desde que ela pague a seus funcionários, não obtendo lucro. O associado, ele pode receber pelo serviço. Então, no decorrer do tempo, vieram outras implementações. E o que mais me preocupa, nesse momento, é o formato de certificar, por exemplo, coletivos culturais, que eu acho correto, né, o coletivo cultural ser certificado como ponto de cultura. Mas o problema vai ser para gerir convênio. Não tem como você conveniar com pessoa física, né? E aí, lá no marco regulatório do fomento à cultura, se ele for regulamentado pelos municípios, pelos estados, da forma que deve ser, é uma luz no fim do túnel. Se não, é complicado, né, para o próprio Tribunal de Contas em relação a formato de até termo de execução cultural, que é para coletivo cultural. Isso foi uma luta, uma luta muito grande para chegar a essas conquistas. Veja que aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós conseguimos ter a aprovação da Lei Cultura Viva, mas justamente a regulamentação dessa Lei Cultura Viva
nós estamos discutindo para tentar botar em pauta. Eu acredito que no nosso encontro estadual, a gente já discutiu sobre isso na última reunião, ela possa estar presente. E os municípios que não estão aí, assim, dando muita atenção à Lei Cultura Viva. No Rio Grande do Norte, o que eu tenho conhecimento é que apenas Currais Novos, né? O município de Currais Novos, ele criou a Lei Cultura Viva, né? Aqui, a cidade de Janduís, por exemplo, cidade que teve o primeiro plano de cultura, um dos primeiros planos de cultura do Estado, né? Um dos primeiros do país, a gente não conseguiu avançar ainda na questão da Lei Cultura Viva. Mas, assim, estou colocando isso de forma bem generalizada e citando essas questões de marcos legais, que é para a gente entender que a nossa luta valeu e vale a pena, entendeu? Que os pontos de cultura é importante para o país, que os pontões, nós estamos aqui nesse podcast hoje com 3 figuras, com 3 representações de pontões de cultura, né? E um ponto de cultura que é uma referência, que é o ponto de cultura cascudo, Canta lá que eu conto cá. Do pessoal do Trotamundos, que passa o ano inteiro em funcionamento, fazendo atividade. Então, e esse é o grande objetivo. E é isso que a gente precisa conversar e dialogar, reformular a rede estadual. Na verdade, essa rede estadual, muita gente não tem nem conhecimento do que se trata, né? A comissão estadual, que aí está há 10 anos, né, tem tido um papel importante na discussão. Talvez sem essa comissão não tivesse quem era que o Estado ia ouvir em momentos críticos, como, por exemplo, na pandemia, se não fosse a comissão, como é que seria isso para gerir essa questão de recursos para pontos de cultura? Então, são N questões que a gente vem abordando, que a gente vem trazendo, que precisamos ser incisivos na ponta. E aí, uma outra coisa que a gente traz como importante é a formação da rede territorial de pontos de cultura aqui do território Sertão Apudê, que incorpora isso à rede estadual, né, com muita tranquilidade, e alguns municípios, como Mossoró, que está se organizando para ter sua rede municipal própria. Então, é muito importante esse trabalho que tem sido feito a nível de Estado, aqui do Rio Grande do Norte, por nós, né, que estamos aqui dialogando principalmente, em relação ao fortalecimento das entidades culturais e dos pontos de cultura. Então, vamos para cima, vamos construindo aí uma grande teia, um grande fórum de cultura para chegar no nacional também, com voz ativa e com discussão, para que a gente possa avançar cada vez mais. É isso, companheiro. Perfeito, Berg. Você traz algumas coisas que é importante a gente falar para todos vocês, ponteiros do Rio Grande do Norte. Primeiro, a Lei Federal Cultura Viva. Foi uma das últimas coisas que a presidente Dilma, sancionou. Isso nos deixou vivos, né? Passando a ser um programa de Estado, né? A gente tem isso. E no Rio Grande do Norte nós temos a lei estadual, que é da deputada Isolda, né? Que conseguiu fazer com que essa lei andasse, sancionada pela governadora Fátima Bezerra, e a gente precisa agora trabalhar um pouco a regulamentação. Dizer que a lei no município de Currais Novos foi iniciativa da vereadora Raíssa, né, que hoje é secretária, é importantíssimo, e que a gente tem uma discussão também muito importante hoje com os deputados que tem essa visão, a deputada Divaneide, né, o deputado federal mineiro e a deputada Natália Bonavides, que são sempre parceiros dessa rede de pontos de cultura, do vereador Daniel Valença, o qual já agradecia, volto a agradecer, né, pelo primeiro aporte financeiro para que a gente pudesse ter os primeiros programas e o nosso site, a vereadora Brisa, né, idem, ela conseguiu colocar uma emenda para que a gente andasse nesse processo todo, né? Hoje a gente tem mais a vereadora Samanda, que ao chegar já se colocou à disposição para a gente voltar a discutir isso. Inclusive, esse ano eu acho que a comissão deve tratar esses detalhes com esses parlamentares para a gente fortalecer isso dentro do Rio Grande do Norte. E, Berg, quando você traz para a gente essas possibilidades da gente ter outras redes, isso em nenhum momento vai ferir a rede dos pontos de cultura estadual. Pelo contrário, a gente vai ter muito mais musculatura. Porque a gente não pode ter uma rede que a gente não atinja. Então, para atingir todos os pontos de cultura, a gente tem os mecanismos. A gente tem os 3 pontões trabalhando em ação
de mapeamento, de comunicação, de formação. A gente tem essa rede sendo formalizada, que vão estar muito mais perto desse processo todo. A gente tendo essas redes municipais, que é fundamental. Natal não tem uma rede municipal, mas é fundamental que a gente tenha. E essa comissão que está hoje, que espero que a gente possa passar esse bastão para novos, alguns daqui vão ficar, com certeza que a gente precisa muito de vocês, ela vai manter esse vínculo. Eu passo para Henrique agora, para Henrique falar um pouco só sobre os nossos canais, porque eu sempre me enrolo com o site, a nossa página, o nosso Instagram, né? O nosso jornalista, que eu quero já agradecer, que está aqui à nossa disposição. John, tá com o microfone ligado aí, John? Participa aí do podcast. Fala aí as redes sociais aí. O John fica nos bastidores, gente, que ele não vai aparecer a cara dele ali, mas ele é fundamental para esse processo. Nós temos aqui também o Gabriel, né? Que é um bolsista nosso do Pontão, né, que está aqui com a gente, construindo esse processo todo. Nessa sala aqui, que a gente depois vai fazer um... No site já tem, né, Henrique? Não dá-se... No site da Zoom, né? Já tem um pouco para você fazer um tour sobre essa questão. Agradecer a visita do nosso querido... Vinícius. Eu ia dizer do Canadá, mas é Vinícius Potiguar. Olha, eu fico muito feliz, Vinícius, você está aqui, está nos bastidores, vocês não estão vendo, mas é um garoto que eu vi quando o Trotamundo estava fazendo Covarins, né? Pô, Covarins. E Mas assim, eu acho que você viu ele antes no Cascudo. Também. Porque no Cascudo ele fazia Era muito. embrião ainda. Segundo, eu não vou nem dizer o que Berg dizia, não estava nem ali. Né? Mais ou menos aquilo mesmo. Mas assim, nós temos, Beto está aqui com a gente, daqui a pouco ele entra na mesa para falar um pouco mais. Raimundo Melo também daqui a pouco Está chegando. Pra conversar. Mas dizer para todos vocês, ponteiros e ponteiras, que esse é um espaço de comunicação aberto, construído de forma colaborativa com todos vocês. Então venham. Henrique, quais são as nossas páginas? É John que vai entrar aí. Fala aí, John. Pessoal, olá a todos. No Instagram, Ponto de Cultura Potiguar, para seguir nas redes sociais, e o site é pontodeculturapotiguar.org.br. A gente tá com o site aí na tela, Henrique, se você quiser. Tem no YouTube. E tá na tela? Põe aí. Pronto, tá aí. E tem também o canal no YouTube e no Spotify, né, John? Isso, tudo Então, Ponto de Cultura Potiguar. Esse é o site que a gente tá... Então esse é o site, inclusive, baixa aí, John, pra gente ver. Tem um espaço de notícias, que é o blog, e tem a parte de cadastro dos pontos de cultura, que a gente tá cada vez mais se cadastrando aí. E daqui a pouco a gente vai estar lançando o Mangaio, que é a loja de comércio virtual, que vai estar disponível para os pontos de cultura que queiram ter a sua lojinha virtual. Olha, tá lindo, né? Já tem vários pontos de cultura que colocaram o seu material. E dizer que esse é um espaço colaborativo, aberto, para que todos vocês, ponteiros e ponteiras, seja com CNPJ ou seja com um coletivo, venham construir com a gente, porque esse é um espaço nosso, tá? Esse é um espaço que é da rede dos pontos de cultura do Rio Grande do Norte e a gente já começa a ser exemplo em nível nacional, tá? Então, venham participar com a gente. E tem o grupo também do WhatsApp, né? Que a gente tá compartilhando lá as ações de todo mundo, né? Perfeito. E a ideia da gente montar esse curso que a gente tá falando, né? Do EAD, é exatamente a gente capacitar pessoas para cada ponto de cultura poder colocar a sua notícia, entendeu, Berg? Então, por exemplo, as ações dos pontos de cultura aí, você pode coordenar para ir postando notícia no blog e a gente criar uma rede de comunicação, né? Então tá aí a parte de notícias, que é importante a gente dar visibilidade para o que a gente está fazendo. Eu acho que a gente peca muito porque a gente não tem essa visão ainda, né? Alguns pontos de cultura, a gente faz muita coisa, mas a gente às vezes não dá visibilidade para o que a gente faz. A história da pata ou da galinha, né? O então, da pata tem mais nutriente do que o da galinha, mas a galinha fez marketing. A propaganda da Cocoricó, né? Pois é. E a pata não, esconde. E aí quando você traz a questão do início desse processo todo, a gente vai falar de novo do doinho antropológico que o Gil falava. E que era massagear um ponto para que esse ponto pudesse irradiar. Então, irradiar alegria, fazeres culturais, fazeres comunitários, é o que nós precisamos colocar como notícia, né? E basta de tanta fake news, vamos colocar as notícias que traz elementos substanciais para a vida, para a esperança, para o novo homem, para uma nova mulher. Então é isso, ponteiros e ponteiras
do Rio Grande do Norte. Espaço é nosso, né? Vamos começar a trabalhar isso, fazer as coisas acontecerem, porque nós temos um fórum estadual a fazer, que vai ser em fevereiro, dito aqui já, e nos prepararmos para o Fórum Nacional e a Teia Nacional, que vai ser Então, em março. deixa eu fazer uma pergunta, que eu quero fazer essa pergunta para você e para o Berg. Tá. E para Ana também, assim, porque era legal cada um falar assim do que é importante para ser comissão estadual de ponto de cultura, qual é a importância. Já foi falado aqui, mas assim, a participação de cada um, como cada um se viu nesse processo e a importância que tem da gente fortalecer essa comissão que será eleita no fórum, né? No quarto fórum. A gente vai ter a eleição dos delegados que vão para a Teia Nacional, para o Fórum Nacional, e a gente vai ter a eleição também de uma nova comissão estadual. Então, eu quero ouvir de vocês o que é que vocês podem trazer dessa importância. E aí, Teotônio, você pode ficar para o final, assim, para você falar da Comissão Nacional. Perfeito. Se o Berg quiser começar. Tranquilão. A comissão estadual, ela tem uma importância e assim, a gente conversava isso na reunião, e que primeiro você precisa ter pertencimento, se sentir à vontade para contribuir com o crescimento, para contribuir com a teia, né, dos pontos de cultura do Rio Grande do Norte. É um ponto que é primordial. Não dá para fazer parte de uma comissão estadual quem nunca tem tempo, quem nunca não pode, quem nunca não dá certo. Acho que a primeira coisa é pensar que fazer parte da rede estadual é você se organizar e fazer acontecer e ter uma agenda mais elaborada no seu dia a dia. E a outra questão que a gente vinha discutindo, até o Teotônio colocou ali a importância das redes há pouco tempo, né, que vem para somar, e a gente acredita muito nisso, a gente tem discutido, é ver esse formato que a gente vem discutindo também há tempos, de ter essa regulamentação, esse reconhecimento dessa rede estadual oficialmente pelo próprio Estado dentro da regulamentação. Sei lá, colocar 2 de cada região, onde tiver rede constituída, está dentro dessa comissão, os pontões de cultura estão dentro dessa comissão. Isso aqui, claro, são ideias que a gente está ventilando, que vai ser discutida e amadurecida, mas a gente precisa de ter essa rede fortalecida, de ter gente que represente o Oeste, de ter gente que represente a região salineira, de ter gente que represente o Sertão Central, né, para que ela seja diversa, para que ela seja uma rede pulsante. E mais ainda, de pontos de cultura que estejam realmente funcionando, que não seja aquele ponto de cultura que realiza uma atividade por ano, desaparece, e aí realiza outra atividade depois, desaparece. Então, veja que nós que estamos aqui, a gente está o tempo todo se movimentando, fazendo alguma coisa com edital ou sem edital. Então, aí a importância de fazer parte dessa comissão estadual de pontos de cultura. Primeiro porque muita gente está acostumada, claro, não estou dizendo que é erro, né, não estou dizendo que isso aqui tá fora do script, não. Mas muita gente está acostumada a fazer parte de alguma coisa que garanta o seu conforto. E a rede nem sempre é conforto, né? A rede também, a gente às vezes sair de Janduís para Natal para uma reunião, a gente tirar recurso do bolso para participar porque acredita, né? Porque sabe que vai fortalecer toda uma estrutura. Então, o propósito é esse, o caminhar que a Comissão Estadual dos Pontos de Cultura, ela precisa ter nesses próximos anos, a partir da teia de fevereiro, se Deus quiser. Eu concordo plenamente com o que Berg disse, e acho que assim, é importante a gente saber que é um espaço de colaboração e de fortalecimento, né? A gente atua dentro dessa comissão não para benefício próprio, mas para um benefício coletivo, como, por exemplo, na época da lei Paulo Gustavo, né? Em plena pandemia, quantas vezes a gente se reunia, quantas vezes a gente entrava pela noite, quantas vezes a gente mandava documento em prol de um olhar, né,
para esse grupo de pessoas que estavam atuando, né? E aí não só enquanto rede, mas assim, em função de todos os pontos. Então, eu acho que essa fala de Berg contempla basicamente tudo que eu gostaria de dizer. Perfeito, Ana e os demais, assim, trazer a comissão é dizer assim, para você, ponteiro e ponteira que vem. Nesse fórum nós vamos eleger os delegados que vão para o Fórum Nacional, mas também vamos escolher a nova Comissão Estadual dos Pontos de Cultura, que pode ser um colegiado, como é hoje, mas também escolhemos uma pessoa para ser o representante desse colegiado na Comissão Nacional. E é o que o Henrique pergunta. Como é que é feito isso? Primeiro fórum em Minas Gerais, a gente percebeu que a gente precisaria ter um organismo da sociedade civil, até porque a gente queria transformar aquilo que era um programa de governo em um programa de Estado. E a gente precisaria ter força, com voz, com participação da sociedade civil junto ao governo. Naquele governo do Gil, do Lula, né, depois do Juca, né, do Célio Turino, esse é um governo que queria esse pertencimento. Mas a gente também sabia que se entrasse um outro, podia atrapalhar esse processo todo. Então, criamos a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Um representante por cada estado, então você já tem 27 membros. E, entendendo que a cultura é essa diversidade toda, a gente tinha os GTs, né? O GT de matriz africana, o GT de mulheres, o GT LGBTQIA+, né? O GT da acessibilidade, e a gente tem um corpo de vários GTs, né? Do audiovisual, que completa essa comissão nacional. Aí, Henrique, a gente hoje tem uma comissão nacional que tem 27 membros, um por estado, e tem mais, quase que 40 membros, chega quase isso, dos GTs, né? Os membros estaduais, eles são eleitos, ponteiros e ponteiras, nos encontros estaduais. Eu ainda estou como representante estadual, porque a última TEA foi em 2014. Então, poxa, o meu mandato foi muito longo, né? E eu já começo a fazer uma propaganda para cada um que está assistindo aí. Está na hora de uma mulher assumir essa cadeira que vai para a Nacional. Eu não estou nem dizendo que Ana é candidata não, viu, gente? Mas como aqui a gente pode, não tem nada, não infringir nada, eu acho fundamental que a gente faça uma renovação, que a gente tenha pessoas que estão na comissão estadual nesse processo, fique alguns, e entre novos, para poder a gente dar essa caminhada. Agora, de uma forma muito mais efetiva, Henrique, porque a gente vai ter recurso para Ponte Cultura. Sabemos que foi uma luta nossa, como a Aninha falou aí, desde o primeiro momento que a gente discutiu a Lei Aldir Blanc. A gente vem discutindo isso na pandemia, mobilização nacional. Isso não acontece só no Rio Grande do Norte, mas nacional, onde depois que o recurso sai, a gente quer um recurso específico por Cultura Viva, e hoje 25% é por Cultura Viva. Então a gente garante ter recurso anualmente, seja municipal ou seja estadual, para os pontos de cultura. E aí, nesse sentido, a gente tem essa pegada da comissão. O pontão de cultura do Instituto Zoom nasce com essa ideia de ser o pontão que vai fazer essa comunicação. Não necessariamente vai ser o Instituto Zoom que vai estar na comissão, mas a perna dele de comunicação vai fazer isso, comunicação e informação. Então, convido a todos. É um momento de participação efetiva, é um momento de a gente trabalhar para garantir os direitos que já foram adquiridos até agora e lutar por novos direitos. E ainda mais, se fortalecer para que a gente não perca direitos, né? A gente tem aí um Congresso Nacional que a gente vive sofrendo com esse Congresso, a gente precisa saber eleger melhor, né? Um sofrimento que eu passei agora, estava em Brasília, com os deputados aprovando que o cara que estuprar uma criança, ele vai ter o direito de ser pai dessa criança e visitar essa criança. Sabe? Além do trauma do estupro, o cara ainda vai dizer: oi, eu sou seu pai, foi eu que fiz a força, mas eu sou. Então, assim, direitos são coisas que a gente tem que ter muito cuidado para não perder. E a gente só tem esse não perder com a força coletiva. E a cultura precisa muito estar fortalecida, unida, com a comunicação, com as ações, com a rede. Então venham todos para a rede, né? Então nesse processo eu acho que a gente pode já chegando ao acho final. que a gente fecha esse primeiro bloco, porque eu quero dar lugar para
Raimundo Melo e para Beto. Pra gente começar Aí, a trabalhar. Beto, você continua online aí com o Teotônio aí, eu vou pedir licença aí para vocês. Peraí, Henrique, só mais um segundo, só para deixar claro o seguinte: para vocês, ponteiros e ponteiras, né, a ideia dessa segunda retomada do nosso podcast vai ser uma coisa perene também. Isso faz parte do plano de trabalho do Pontão de Cultura. E agora, nessa segunda fase, na primeira fase dos nossos podcasts, a gente tentou trabalhar a fala do que é ser ponto de cultura. Nós trouxemos parlamentares, mais uma vez agradeço esses parlamentares. Nós trouxemos pessoas da Nacional, né? Nós trouxemos o David, nós trouxemos a Márcia, né? Nós fizemos um programa muito mais mostrando o que é ser ponto de cultura e cultura viva. Nesse agora, a gente quer mostrar a cara de cada um ponto de cultura do Rio Grande do Norte. Então, nesse segundo bloco, e que a gente pode até concluir esse e começar o próximo programa, a gente vai começar a falar especificamente de cada ponto de cultura. O que é que tu faz, como é que tu nasceu, não é por aí que a gente vai tocar? Você que manda. Você que é o dono do programa. Não, o dono somos nós. Eu acho que a gente poderia fechar, agradecer, passar de novo para o nosso jornalista para ele reforçar nossas redes sociais. Agradecer agora não só os parlamentares que iniciaram com a emenda parlamentar o início desse processo todo, a Brisa, o Daniel Valença, né? Agradecer a nossa deputada Isolda pela Lei Cultura Viva, agradecer a participação de Janduís, mas depois tu fica para o nosso próximo programa, viu, Berg? Agradecer a Aninha, agradecer a vocês que vão assistir esse programa. Esse programa é uma construção coletiva. A Henrique José, do Instituto Zoom, né? E agora, agradecer ao Instituto Zoom, que fez um projeto de Pontão, onde nos permite ter isso. E lembro, viu, gente, isso aqui que vocês vão ver nessa sala, TV, cenário muito lindo, parabéns ao Instituto Zoom, os equipamentos de primeira mão. Isso aqui é dinheiro público, isso aqui é cultura viva, isso aqui é o dinheiro nosso. E é usado para voltar para cada um da gente. Então esse espaço é nosso. Bem-vindos. Isso, bem-vindas. E isso é cultura viva, né? É isso aí. Então é isso. Vai lá, John. E é isso aí, pessoal. Vamos seguir lá no Instagram, Pontos de Cultura Potiguar, entrar no site pontosdeculturapotiguar.org.br, bota no Google aí ponto a ponto, Ponto de Cultura Potiguar, que vocês vão achar. Muito obrigado. Quem chegou até o fim aí, deixa um comentário.